sobre plano de comunicação para projetos de engenharia. Nosso objetivo aqui nesse nosso encontro é justamente de poder entender bem qual que é a função do engenheiro de planejamento em se tratando da comunicação do projeto. Nós vamos chegar a conclusões muito importantes e possivelmente a principal delas é que o engenheiro de planejamento ele é o grande promovedor da comunicação. Enquanto o gestor de projetos ele é bastante focado em desenvolver a comunicação, participar da comunicação, o engenheiro de planejamento ele terá a função de construir esses objetos, esses artefatos, essa documentação necessária para que o gerente de projetos possa tomar boas decisões dentro do projeto, dentro daquele empreendimento que está sendo desenvolvido. Né? Então, alguns pontos importantes aqui que nós vamos tratar com vocês. Nós vamos falar alguns conceitos aqui da função comunicar, como que eu venho a estabelecer a formalização do escopo de um projeto de engenharia. Talvez seja um dos grandes impasses, né, dentro de um projeto de engenharia, porque a gente tem observado que esse escopo aqui, ele passa por entendimentos diferentes de quem executa, de quem vende, de quem compra e quem realmente vai precisar desse projeto, desse documento de engenharia lá na frente, né, que vai ser o usuário final. O que é comunicação formal e informal? O e-mail é uma comunicação formal? O telefonema é uma comunicação informal? Nós vamos explorar isso aí e avaliar, porque naquele momento de impasse, vários documentos vão se apresentar para que a gente possa avaliar alguma questão de impasse dentro do empreendimento, dentro do projeto. Aí vem a pergunta, esse documento ele vale como formalização de algo que foi acertado entre as partes? Né? Ou ele é considerado um documento informal? Certo? Então, esses meios de comunicação formais e informais, muito importante que nós, como engenheiros de planejamento, a gente fique bem atento a essas questões. Bom, aspectos legais aí de comunicação, é claro que a gente vai ficar aqui lendo legislação, nós não vamos ficar buscando leis aí de direitos autorais, leis que se referem, né, à veracidade de informação, mas a gente vai trazer para vocês o que a gente tem enxergado aí, que é prática, né, que a gente tem percebido que é importante para vocês, ao trabalharem como engenheiros de planejamento, vocês possam ter essa percepção, né, e buscarem apoio. Eu sempre digo para o pessoal o seguinte, essa parte de legislação, assuntos jurídicos, vamos buscar apoio a quem entende. A quem entende na nossa empresa é o setor jurídico da nossa empresa. Se a empresa não tem um setor jurídico estabelecido, possivelmente ela tem uma assessoria jurídica. Se é a pessoa de um advogado, um escritório de advocacia, né? Então, eu sempre reforço muito isso. Muito importante a gente não pensar da seguinte forma, no passado eu tive essa situação, eu vou agir da mesma forma aqui que vou ter o mesmo resultado. Primeiro, que às vezes mudam. Primeiro ponto. Segundo, que lei vai muito de interpretação, é situacional, muitas vezes. Não tem como normatizar tudo. Certo? Então é um ponto de atenção aí para vocês. Bom, o que é importante registrarmos e como apresentar, né, esses registros para o desenvolvimento do contrato? Vamos explorar aqui um tema muito importante para o engenheiro de planejamento, que é negociação. Talvez ele não entra negociando o contrato, negociando situações do contrato. Esse perfil é muito mais do gerente de projetos, mas ele tem que dar total subsídio, total apoio para que o gerente de projetos faça uma excelente negociação e consiga aquilo que está dentro do contrato, aquilo que está de acordo, né, com o que foi estabelecido lá na proposta técnica e na proposta comercial para a execução desse contrato de engenharia. Ok? Vou apresentar para vocês textos, exemplos de plano de comunicação, matriz de partes interessadas ou stakeholders, um relatório mensal de acompanhamento, a gente vai vir a preencher um documento desse para que a gente possa conhecer mais. Exercícios, né, técnicas para negociação. Esse material todo que vocês estão recebendo aí na forma da apostila, mas nós já temos ele bem preparado aí para que vocês possam depois, inclusive, né, utilizá-lo aí para estudos ou para até mesmo desenvolver o trabalho prático, o trabalho técnico de vocês. O que é RMA mesmo? Relatório mensal de quê? O RMA é o relatório mensal de atividades.
também conhecido como relatório de atividades mensal. Pode ter os dois nomes, tá ok? Já encontrei empresas aí tratando como RAM ou RMA. Mas o sentido é o mesmo. É o seguinte, o que nós fizemos dentro daquele mês? O que era proposto para aquele mês, o que não foi feito, qual é o plano de ação para recuperar o que não foi feito. Esse é o principal objetivo desse documento. É um documento que o engenheiro de planejamento dá suporte para o gestor de projetos nesse seu preenchimento para envio subsequente para o cliente dele. Ok? Bom, esse é o mapa mental do nosso curso, né? Nós já passamos por essa etapa aqui, onde nós conhecemos aqui as disciplinas de apoio. Então, bastante coisa que vocês conversaram aqui com o professor de contratos, nós vamos discutir agora, porque comunicação nada mais é do que deixar bem claro o que foi estabelecido naquele contrato, naquela proposta de desenvolvimento de contrato. Vamos também fazer uso de algumas técnicas e ferramentas já apresentadas também por outros professores, né, anteriormente aqui a nossa discussão. Vamos trazer aqui também à tona algumas ferramentas computacionais para ajudar a comunicação. Exemplo, um software para registro de ocorrências, um software para trabalhar toda a interface, o relacionamento com o cliente, no momento dele fazer a verificação, fazer o trâmite da documentação de engenharia. Tá bom? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Justamente esse módulo, essa disciplina, ela vem fechar, né, essas duas etapas aqui do curso para dar subsídio para que vocês possam depois aplicar justamente na etapa de desenvolvimento da engenharia de um projeto industrial completo. Certo? Tem uma tira que eu gosto muito das historinhas aí do Calvin, né? Você sabe o que vai fazer no seu projeto? O amigo do Calvin pergunta para ele, né? Não, estou esperando inspiração. Você não pode simplesmente ligar a criatividade com uma lâmpada. Você tem que estar no clima certo. Né? E qual que é o clima certo? Pânico de última hora. A comunicação fluida, a comunicação eficiente, ela vai nos tirar esse clima aí de pânico de última hora. Porque se eu tenho uma comunicação eficiente, eu consigo passar para os envolvidos do projeto o que deve ser feito e quando deve ser feito. E o mais importante, acompanhar essas pendências. Estar junto com essas pessoas que estão lá no dia a dia, desenvolvendo o projeto. Reuniões, talvez, dependendo do porte do projeto, reuniões semanais, quinzenais. Né? Nós vamos perceber que dificilmente um projeto nós vamos deixar de fazermos reuniões, além de reuniões quinzenais. O ideal é que a maior periodicidade sejam cada 15 dias essas reuniões para acompanhar o projeto. A função comunicar. Vejam bem, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui agora. Primeiro eu vou tentar me comunicar com vocês com os primeiros padrões de comunicação aí que a telecomunicação desenvolveu. Tá certo? Peço para vocês não rirem, vocês vão achar interessante, mas peço para que eu também não interrija. O que eu falei para vocês? Quem entendeu? Código Morse? Será que é código Morse? Se eu tivesse escrito assim para vocês, assim, ó. Quem poderia ler, por favor, essa frase? Salve nossas almas. Salve nossas almas. O que eu estou querendo passar a mensagem para vocês? SNA. Significa o que SNA para vocês? Significa alguma coisa? Salve nossas almas. Salve nossas almas. Uma sigla, um acrônimo, né? De salve nossas almas. Mas se eu colocar assim para vocês, SOS. Em que situação que eu vou me encontrar para poder mandar uma mensagem de SOS para vocês? Perigo. Ou situação de perigo. A forma como tratamos as pessoas reflete como tratamos a nós mesmos. Então, comunicação, nós precisamos estabelecer padrões que tanto o emissor quanto o receptor dessa comunicação, eles possam interpretar esses padrões.
se aqui na sala nós tivéssemos aqui algum radioamador, possivelmente ele teria entendido a primeira forma que eu apresentei para vocês aqui, né? Que foi aquele replicar lá daquele barulhinho que eu fiz com a boca, né? Se aqui na nossa sala nós tivéssemos aqui um estudioso do Titanic, do filme Titanic, da história do Titanic, teria se lembrado dessa frase, foi passada essa mensagem, né? Justamente para demonstrar que eles estavam em perigo. Certo? Mas vocês estavam em um padrão mais comum, que é o SOS. Dificultou a nossa comunicação. Enquanto eu vim aqui para uma quarta tentativa, e mostrei para vocês qual era o objetivo dessa minha mensagem, eu não consegui encontrar um padrão de comunicação adequado. Então, o primeiro ponto na comunicação é identificarmos esse padrão de comunicação, tanto para quem emite, quanto para quem recebe, poder traduzir e entender o que é que está sendo informado naquele momento. Okay? Essa frase aqui da Linda Field está nos chamando a atenção desse reflexo, né, de como que é a nossa comunicação. Talvez a gente não percebe como nós agimos ao comunicar. Essa percepção nos é comunicada quando temos pessoas próximas e eles falam para nós, né, olha, veja bem, você está fazendo um relatório, não está atendendo ao objetivo final. Você está falando ao telefone e a pessoa que está do outro lado não está entendendo o que está acontecendo. Como que você quer tratar esse assunto? Ok? Então, nosso primeiro ponto, entendemos esse padrão de comunicação e como transmitir esse padrão de comunicação. E esse padrão ele tem que estar estabelecido bem claro entre as partes. Tanto para quem emite a comunicação, quanto para quem está recebendo essa comunicação. Ok? Bom, o engenheiro de planejamento e a comunicação. Algumas funções aqui importantes. Apoiar gerentes e coordenadores de projeto nas atividades de planejamento e controle, elaborar a documentação do projeto, controlar essa documentação do projeto, e aqui ao final, o último item desse slide, ele diz o seguinte: deve ter visão e deve conhecer o desenvolvimento de projetos de engenharia multidisciplinar. Visão. Eu posso ter uma visão além daquilo que é comum para mim, quando eu tenho experiência. A experiência e a maturidade